Bom dia. Todo mundo sentado? Então agora a gente vou aproveitar e começar a audiência da prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, né, que estava marcado para janeiro, para dia 29, e a Câmara precisou do espaço porque teve sessão extraordinária e a gente acabou transferindo para agora. Então, assim, era interessante que a população participasse, mas infelizmente, de novo, é para nós. Então, vamos lá. Henrique, cada segmento aqui vai fazer a sua apresentação. Henrique faz o financeiro, o pessoal do PSF, né? E depois, quem tiver dúvida também, quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma, né? Quiser explicação de alguma coisa, é só perguntar que a gente está aí disposto a responder. Tá bom? Henrique, vamos lá? Bom dia aí a todos e todas, funcionários, Conselho Municipal de Saúde. A audiência ela é uma obrigação legal, ela tem que ser feita na Câmara Municipal, em razão das leis orgânicas da saúde, da mais recente, da 141, de 2012. As fontes, elas são vinculadas do Sistema de Informações e também da Secretaria de Saúde, da estatística que vem da produção de serviços, né? Então, a obrigatoriedade nossa é demonstrar as receitas e despesas, um pouquinho, para quem já estava desde o começo aqui, daquilo que a Secretaria de Finanças fez, e demonstrar o que foi feito, né? O que a gente realizou com esse recurso que foi aplicado na saúde, com um termo que é chamado de ações e serviços públicos de saúde, né? Então, toda a despesa da saúde, ela tem um elenco daquilo que é considerado despesa, e é o que a gente apresenta agora nesse momento. No primeiro momento a gente fala um pouco da receita, esse quadro. Ok, então tu está lembrando que, né, a gente tem um rito antes de vir para cá para a audiência, que é submeter ao Conselho Municipal de Saúde mensalmente a execução tanto orçamentária quanto financeira, mostrando receita, mostrando despesa. O Conselho avalia isso de forma técnica, né, desde a consolidação do crédito financeiro na conta até a saída do dinheiro pagando uma determinada despesa, né? Um medicamento, um insumo, um serviço, a folha de pagamento da prefeitura, o convênio com a Santa Casa de Misericórdia, as suas despesas, né? Então tudo isso é avaliado pelo Conselho antes, o Conselho pactua pela aprovação ou não das contas e depois então a gente vem para cá para a audiência, né? Esse quadro é vinculado àquele que Finanças mostrou, só que mais bonitinho, né? O de Finanças estava mais bonitinho, um pouquinho coloridinho. O nosso está de forma geral. Então, em linhas gerais aqui, esse quadro mostra para a gente o quê? Que existe uma obrigatoriedade do município da aplicação mínima de 15% em saúde, né? Há um movimento nacional de que o 15% é um mínimo, mas não deve ser o mínimo, ele deve ser um ponto de partida, né? E aqui em Ilhabela ele realmente é um ponto de partida. A gente vê que dentro dessa lógica aqui da receita, nessa fala de royalties, né, se o município tivesse a ausência de royalties, era com base nisso daqui que a gente ia fazer a aplicação. Então, dentro do quadrimestre, o total de receitas próprias do município, 14 milhões, de transferências da União, mais 5, e de transferências do Estado, mais 4. Então, o total do quadrimestre da receita seriam 24 milhões. Né? A base de cálculo do orçamento da saúde, da aplicação dos mínimos de educação e saúde, mesmo que a gente tenha que preencher bimestralmente esses índices como um monitoramento, ela só se efetiva ao final do exercício financeiro. Né? Então, hoje a gente preenche um sistema de informação da saúde, bimestralmente a gente tem que ir lá inserindo esses dados e eles dão um percentual parcial de aplicação, né? Então, o que foi aplicado naquele bimestre? Em alguns meses a gente fica abaixo desse mínimo, com base naquilo que é a receita própria do município, né? Porque a maior parte da nossa despesa com saúde ela é executada com dinheiro de royalties, né? Vocês vão ver isso aí um pouquinho mais para frente e também na audiência de finanças deu para ver mais ou menos ali aquele percentual, né? Aqui ainda um detalhado das receitas que são específicas da saúde na modalidade fundo a fundo, né? Então as federais e as estaduais,
O que a gente vê um valor um pouquinho mais significativo é a parte daqui do hospital, que é chamado de teto MAC, né? R$500 mil, e depois aqui embaixo 288 dos agentes comunitários, 266 da saúde da família e 190 do piso da atenção básica, que é chamado de PAB fixo, né? Todas as estratégias que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios, e quando o município adere, ele recebe um incentivo financeiro, né? Então, de novo, a gente viu circulando agora nesse último trimestre aí no Facebook, com os agentes comunitários de saúde, em razão de algumas mudanças que aconteceram a nível de Brasil, dizendo que o agente comunitário, o governo federal manda um dinheiro que é deles e tudo mais, que é o salário deles, que teria que ter um 14º salário, né? Então a gente quer esclarecer isso mais uma vez, dizer que a estratégia agente comunitário de saúde é uma estratégia do Ministério da Saúde. O município de Ilhabela aderiu a essa estratégia no passado. Em razão dessa adesão, o município recebe um incentivo financeiro, mas o agente comunitário ele é servidor efetivo da prefeitura de Ilhabela. Quem paga o salário dele é a prefeitura. Toda política salarial ela é isonômica, assim como para os demais funcionários. Então, o 14º salário hoje na prefeitura de Ilhabela existe? Existe, para todo servidor efetivo, e existe uma regra vinculada ao Estatuto do Servidor, né, sobre questão de ausência, frequência. Seja o agente comunitário ou qualquer outro profissional da prefeitura de Ilhabela, se enquadrou naquilo, tem direito ao 14º salário. E o agente comunitário tem direito fora isso? Não, porque ele é servidor da prefeitura. O incentivo que vem do Ministério da Saúde, ele é parte da composição do salário do agente comunitário, né? Então, do total da despesa dos agentes comunitários, hoje o incentivo do Ministério da Saúde corresponde a mais ou menos 60% do custeio da despesa do agente comunitário. O resto é feito com recurso próprio da prefeitura. Então, o total que foi transferido da União no quadrimestre, né, R$1.700.000. Aqui a gente fala das receitas estaduais. Então, o Estado ele tem uma pequena participação a nível de repasse financeiro. Aqui a gente vê o piso da atenção básica estadual, que são para as ações vinculadas à promoção da saúde e prevenção de agravos prevalentes da atenção básica. Programa de glicemia, que é para monitoramento dos hipertensos e diabéticos. Dose certa, que é um complemento para aquisição de medicamentos de doenças prevalentes da atenção básica. E o total, então, aqui de 43 mil de repasse do Estado, né? Então, o que mais que o Estado dá? Além disso, toda a referência nossa intermunicipal de média complexidade para realização de exames, de consultas especializadas, de cirurgias especializadas na região metropolitana do Litoral Norte Vale do Paraíba, elas são custeadas com recursos do Estado e do governo federal. Então, o Estado disponibiliza para a gente, por exemplo, o AME em Caraguatatuba, né? A gente não recebe a receita financeira para o custeio do AME, mas parte do custeio do AME está vinculado a um dinheiro que é de Ilhabela. Então, o AME de Caraguatatuba, a gente sempre repete isso, ele não é o AME de Caraguatatuba, né? Ele é um ambulatório do Litoral Norte, em Caraguatatuba, e parte dele é de Ilhabela. Então, quando o paciente sai daqui da Ilhabela para ir para o AME, quando sai daqui para ir para o hospital regional, para todas essas referências, ele está indo, e o dinheiro, né, virtual, que seria de Ilhabela, que se a gente fosse ter que pagar cada coisa que é feita, esse dinheiro viria para nós, ele vai virtualmente para essas referências intermunicipais, e o paciente lá é tratado e prossegue o tratamento dentro da complexidade. Então, o total do quadrimestre, 18.715.843. Então, há um descompasso, né, nessa crise que todo mundo tem acompanhado nacional,
onde até existe a dificuldade do Ministério da Saúde no repasse, que a gente chama que é o repasse fundo a fundo, que é um repasse obrigatório, né? Existem percentuais, existem valores financeiros que devem ser repassados com uma regularidade pactuada, e o governo federal também não tem conseguido arcar com isso, em razão das disputas políticas, né? O orçamento da saúde sofreu mais um corte agora, um contingenciamento. Então, novas ações que os municípios implantam e que existem políticas públicas que financiariam essas ações, o Ministério já não tem arcado, né? Então, mal ele está conseguindo arcar com aquilo que é obrigatório, que deveria fazer. E o Estado, então, né, pior ainda. E todo mundo põe a culpa na tal da crise, né? Mas a gente vê, quem é mais antenado aí, vai perceber que politicamente a gente tem visto negociata, né, com dinheiro público. A gente tem visto a nível do governo federal, em muitos momentos, compra com dinheiro público e aí um sacrifício sempre nos orçamentos maiores, né? O da saúde é um dos maiores do governo, então sempre quando tem que cortar, dá uma cortada lá, né? O Estado, a gente está vivendo essa questão da oncologia, todo mundo também está acompanhando. Existe um compromisso do município de Ilhabela com relação a isso, o prefeito deixou isso muito claro e está coordenando regionalmente um movimento com relação a esse procedimento. Hoje, Ilhabela tem a receita de royalties, né? Tem um orçamento que tem permitido a gente fazer as ações necessárias para que os nossos pacientes tenham acesso aos serviços de média complexidade. Então, a Cris até citou, precisa fazer a tomografia, a gente paga a tomografia. Mas essa não é a realidade dos 39 municípios da nossa região, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem receita e por isso a gente tem que reforçar o coro com os demais, entrar na briga junto, porque no futuro a gente pode não ter e ser mais um daqueles que tem que passar a sacolinha aí, né? Aqui, então, o quadro de demonstrativo da despesa. Ela é uma base da despesa empenhada, o orçamento da Secretaria tem 5 divisões, né? A parte da divisão da gestão do sistema, onde está a parte do controle e alguns investimentos relacionados à infraestrutura da Secretaria de Saúde e das unidades. Aqui a parte da atenção primária, onde estão as despesas das unidades de saúde, dos programas, dos agentes comunitários, e na média complexidade estão as despesas do Hospital Municipal, do CAPS, do Centro de Especialidades, né, o serviço que a gente tem de média complexidade no município. Vigilância epidemiológica, que está vinculado ao controle de doenças, também as zoonoses, né, as castrações que a gente executa, né, microchipagem, e aqui a parte de vigilância sanitária, que é a de fiscalização de produtos e serviços. Então, um total de despesas de 18.672.000. A palavrinha é empenhado, porque são despesas que foram executadas no período, a gente tem aquele compromisso, mas quem estava aqui na audiência de finanças viu, a gente empenhou 51 milhões, só que foram liquidados mais ou menos 50. Né? Então, esse 1 milhão foi feita a despesa, mas a nota fiscal não chegou até o 31/12. Né? Então, parte disso é inscrito como restos a pagar, que deve ser pago aí até dia 31 de janeiro, né? Essa regra da lei da 4.320, né? Da parte nossa seria isso. Aqui tem um demonstrativo, que é um histórico aí das despesas fixas que a gente tem da Secretaria, despesas de consumo. Então, aqui fala das despesas de água, né? Num total aí 90 mil reais, tem todos os detalhamentos aqui. O maior consumidor é o hospital, né? Na despesa de água aqui a gente tem uma variação no mês de dezembro, em razão da variação de atendimentos, que isso é esperado sempre, né? Aqui de energia, também o hospital ele é nosso maior consumidor, porque a capacidade de carga instalada dele é semelhante a uma indústria, né? Então a gente compra um pacote de carga de energia e o hospital então tem essa variação. A gente está vendo também uma variação grande no último trimestre. Vale lembrar que nesse processo o hospital está passando por um processo de informatização, então a gente teve um acréscimo grande de equipamentos no hospital. Existem equipamentos não só de informática, mas também novos equipamentos médicos hospitalares que chegaram, e tudo isso impacta na questão da energia.
Ar-condicionado, a gente colocou bastante ar-condicionado no hospital, está fazendo agora um projeto que provavelmente vai evoluir isso para as enfermarias também, então a conta nossa com certeza vai sempre aumentando. Justamente. Aí tem toda aquela questão de bandeira tarifária, né, que todo mundo está acompanhando na conta em casa, né? Aqui parte de telefonia, né? Então a gente tem uma despesa de 17 mil reais por mês com telefonia. Isso aqui já foi muito maior, não sei quem lembra aqui das audiências lá para trás que a gente trazia, mas existe um programa da prefeitura que é chamado de Intercel, então todas as unidades de saúde contam com um chip de celular, onde a ligação do chip para o chip é gratuita, então a gente tem uma redução, teve uma redução grande, aí, quase pela metade do tanto de despesa que a gente tinha, né, com telefonia. Só aqui é interessante fazer um destaque, a gente tem aqui, vocês estão vendo aqui no meio aqui, o 0800 do hospital, né? Que é para... Antigamente o serviço de remoção, ele era no hospital, né? Então a pessoa quando tinha, ligava para a ambulância, falava, tá alguém passando mal, ligava no hospital e fazia isso. Hoje a gente tem o serviço pré-hospitalar que é do SAMU, então liga para o 192 o SAMU vai. Mas ainda assim, a gente manteve no hospital um telefone que é gratuito para a população, então quer ligar para saber da pessoa que está internada, alguma coisa relacionada ao serviço hospitalar, ele está disponível também, 0800 757 9000. Então não sei como que está essa divulgação, mas a gente vê que o pessoal liga lá, né? Tá tendo, e essa despesa aqui é a despesa quando as pessoas ligam, a prefeitura que assume a despesa do 0800. A parte da vigilância, chama a Simone que está presente aí para andar. Da parte financeira, alguém quer fazer um questionamento, alguma pergunta? Só com base na audiência de finanças, né? Vocês viram que o índice que a gente gastou com receita própria da prefeitura, na audiência, na parte de finanças, mostrou um índice de 18,22%, né? Ao final do exercício, então, pegando o orçamento, daquilo que aplicou de receitas próprias, que foram aquelas que a gente viu, de IPTU, ISS, né, e as transferências, 18,22%, e mais todo aquele montante de royalties que não entram na base de cálculo porque não são receitas próprias do município, né? Então, a nível nacional, existe um parâmetro para que a gente possa comparar. Se hoje a gente não tivesse royalties, né, a gente não poderia ter o serviço do hospital. Então, imagina 0 royalties, a gente teria que fechar as portas do hospital, provavelmente transformar ele só numa UPA de pronto atendimento, sem internação, sem maternidade e tudo mais. Então, para nós hoje, royalties é o que permite, né, a gente caminhar um pouquinho acima da realidade dos outros municípios. Bom, bom dia. Não precisa. Depois que foi falado, né, sobre o combustível que mantém a locomotiva aí andando, a gente vai falar um pouquinho do que essa locomotiva tem feito, né? Vamos lá. Bom, esses são os sistemas informatizados, né, que a gente utiliza na vigilância. Há 16 anos, quando eu entrei na saúde, a gente repassava os dados para o Estado via fax ou por disquete. Hoje nós temos os serviços, todos os sistemas, né, informatizados e a comunicação município-Estado é via sistema. Não tem mais essa história de fax, de e-mail, né? Então a tecnologia é a nosso favor aí, né? Bom, aí a gente tem um quadro, né, demonstrativo dos casos de dengue. A gente percebe que dengue é uma doença que veio para ficar, né? O mosquito, desde 2000 nós temos um mosquito da dengue aqui em Ilhabela. Em 2001 nós começamos com os casos de dengue e a tendência hoje, dengue é uma doença endêmica, né? Todo ano a gente vai ter. O que a gente tem feito é um trabalho preventivo, né, um trabalho que não para, provavelmente vai ser falado aqui do pessoal do controle de vetores, que é um trabalho diário, né, com o intuito
de que nós tenhamos menos casos de dengue, né, possíveis, porque dengue nós vamos ter. Só fazendo adendo ali, novembro e dezembro nós temos casos em investigação. Esses casos eles já foram, porque a história da dengue, assim como outras doenças, é muito dinâmica, né? Então, hoje nós já estamos com aquele quadro lá em investigação já definido. Não tem mais nenhum caso de 2015 em investigação. Todos já foram definidos, ou descartados, ou confirmados para dengue. Pode passar. As ações do controle de vetores, né, que são ações de rotina que eles realizam, que são ações preconizadas pelo Estado. Além dessas ações, no momento de epidemia e pré-epidemia, os meninos também realizam ações extras, né, que mutirão, arrastão, que são ações que vão além da rotina. Eu não sei se tem algum slide que fala sobre isso, mas a grande preocupação nossa, e de uma maneira geral, acho que mundial, é a história da Zika, né? Por 15, 16 anos, nós tentamos trazer a população, outros setores da prefeitura, para trabalhar com a gente a questão da dengue. E não conseguimos, né? Nós temos o apoio de algumas secretarias de maneira pontual, não conseguimos uma adesão total, porque todo mundo tem que pensar dengue todos os dias. E com a Zika, né, que é provavelmente, né, o que se espera é uma epidemia mesmo, né, ao exemplo do que vem acontecendo no Nordeste. E o que a gente espera é que, assim, toda epidemia que a gente aprende muito, né? Então, é uma oportunidade de a gente rediscutir as estratégias, que com a dengue nós estamos segurando, mas acho que poderia ser melhor, né? Esse casamento aí entre os diversos setores, a população colaborando. A gente viu aí, a semana passada, os militares vindo para Ilhabela, ajudando. Nós nunca tivemos isso. Quem sabe a história da Zika traga, né, um gás novo aí, vamos nos mexer porque ontem a gente fez uma palestra lá no EJA para o pessoal, e eu falei, nós somos um exército, mas hoje nós estamos aqui, né, falando um pouquinho do que a gente tem vivido, porque a gente precisa de mais soldados. Não adianta a gente colocar 1000 funcionários da saúde na rua, o nosso serviço é limitado, né, esbarra em questões de meio ambiente, de obras, fiscalização. Então, a gente pede a colaboração de todo mundo e da sociedade, aí, da comunidade como um todo. Em relação à Zika, dengue é uma doença que a gente está acostumado a lidar, todo ano a gente tem, né? A gente tem resposta para a grande maioria das perguntas. Zika ainda é uma incógnita. Quanto tempo o paciente fica transmitindo? Está causando realmente a microcefalia? Pode atingir criança maior? Então, tudo isso eles têm estudado, né? O vírus ele está com um comportamento diferente no Brasil e botou a comunidade médica aí para se mexer e estudar, porque temos mais dúvidas do que respostas. O que nós sabemos o vilão de toda a história é o mosquito, que também transmite a dengue e a chikungunya, e nós precisamos focar nisso aí. E precisamos da ajuda de todo mundo. Bom, pode passar isso. Bom, só falando em números, Ilhabela hoje tem um caso de Zika, porque na época de Facebook, né, nessa época da tecnologia a nosso favor, a gente também tem a tecnologia contra. Né? Então, ventila uma história no Facebook, no WhatsApp, que é muito mais rápido, e né, hoje e amanhã todo mundo já está comentando, né, e quem conta um conto, acrescenta um ponto. Por isso que é interessante esse momento, né, de estar aqui, de ver os nossos dados, que são dados oficiais. Né? Então, hoje nós estamos com um caso importado de Zika. Né? O que quer dizer isso? O paciente é morador de Ilhabela, mas viajou, e quando voltou, já voltou com sintoma. Ele foi para uma área, né, que está ocorrendo casos de Zika, e então nós fez o exame, deu positivo, fechamos como um caso importado de Zika. Certo?
Todo o controle de vetores foi realizado quando esse paciente foi detectado no município de Ilhabela, né? Eles fizeram um bloqueio, uma retirada de criador, então tem todo um procedimento a ser realizado, que é bem parecido com o da dengue, né? E esse paciente foi orientado a usar repelente, e agora nós estamos com mais 2 suspeitos, estamos aguardando o resultado de exame, né? Porque a gente só vai conseguir fechar o diagnóstico quando esse resultado chegar. Quem realiza o exame é o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, e para encerrar esses 2 casos, nós estamos esperando esses resultados. Então, esse é o nosso panorama com relação à Zika. E chikungunya nós não temos. Então, a priori, eles não saíram do município, né? Então, provavelmente, se vier um resultado positivo, lógico, nós vamos investigar melhor, porque nós não fizemos visita, nós da Vigilância Epidemiológica. Mas, sim, sim. Então, a questão... O que a gente precisa é que as pessoas tenham consciência disso, né? A gente não vai sair falando isso por aí, tem doença aí, não é isso que a gente quer. Mas é que as pessoas têm que ter consciência de que tem um mosquito e é esse controle que a gente precisa fazer, né? Não adianta, os meninos saem, notificam, multam. A intenção não é multar, a intenção é não ter o mosquito, não ter a doença, não ter o foco. Mas está difícil, porque parece que a população não se envolve, não acredita, a gente não sabe direito o que acontece. Não acredita que é perigoso, né? Isso até dentro da nossa casa, né? Nós estamos falando aqui, dentro da nossa casa, eu digo, das nossas repartições e das casas nossas também, porque a gente vai na casa de todo mundo e a gente sabe que em casa de funcionários nossos também tem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente precisa abrir a cabeça para isso. Não é o poder público que vai fazer esse serviço sozinho. Não é. É claro que não é. Tem que ter o comprometimento. A gente está fazendo o que a gente pode, o que a gente não pode também, agora tem limite, né? A gente acabou a vigilância sanitária não está presente aqui porque está fazendo um treinamento de uma máquina nova que a gente comprou para fazer nebulização a frio, que é a coisa mais moderna que tem aí. Mas a população precisa ajudar, né? E nada disso é 100%. É muito bem lembrado pela Lúcia a história dos sintomas, né? Porque a Zika, a grande maioria dos pacientes ou não apresenta sintoma, ou apresenta sintomas muito brandos. Então, às vezes nem procura a unidade de saúde. E está aí, circulando, trabalhando. Nós temos um mosquito transmissor, então a transmissão vai acontecer. É questão de tempo, né? No litoral já tem casos confirmados também, não só Ilhabela. E é a história que eu sempre bato bastante nessa tecla. É o controle do mosquito. É não deixar esse bicho nascer. Mosquito a gente vai ter mesmo, não tem jeito. Mas é tentar manter uma população de mosquito bem baixa. Lembrar que 80%, isso está sendo divulgado na televisão todo dia, está dentro das casas, né? Então, isso aí tem que estar muito claro. E espalhar isso, olha, dentro de casa, gente. Bom, multas, né? É a parte de controle de vetores, né? Que não é muito a minha área, eu sou de vigilância epidemiológica, mas existe uma multa, uma legislação municipal, que o camarada, que ele é reincidente na história do criadouro lá na casa dele, no comércio, ele é notificado inicialmente, depois, se ele não conseguir resolver o problema, ele é multado. Aí, quando mexe no bolso, as coisas acontecem, né? Bom, em relação a óbitos, né, nós tivemos 32 óbitos aí no terceiro quadrimestre. O que chama atenção são que segue mais ou menos né, a linha aí do Estado e Brasil, os tumores, né, as neoplasias, que são câncer, e as doenças do aparelho circulatório,
são as mais prevalentes aí, as nossas maiores causas de óbito. Pode passar, por favor. Doenças de notificação compulsória, que são doenças que precisam, uma vez detectadas, elas têm que ser comunicadas à vigilância epidemiológica, né, e, por sua vez, nós enviamos essa informação para o Estado. O que chama bastante atenção aí é a história da intoxicação exógena, né, nós temos abuso de uso de drogas e tentativa de suicídio, e violência doméstica e sexual, que a gente mantém uma linha ascendente. No começo, não era de notificação compulsória, não era obrigatório. Então, no começo, nós tivemos um boom mesmo. De 1 caso, 2 casos, nós tivemos, né, um acréscimo. Não porque tinha aumentado, é porque, como não era de notificação, ficava, né, silencioso. Hoje não, hoje a gente sabe que esse é um número. Todas as nossas unidades, o hospital, as unidades básicas notificam violência. A gente sabe que tem uma subnotificação ainda, porque a mulher tem medo, né? Quem é agredido tem medo de fazer a denúncia, de falar que foi agredida, às vezes fala que caiu da escada, né? Então, mas a tendência é a gente conseguir melhorar esse dado aí ano após ano. Doença sexualmente transmissível também tem um dado que chama atenção ali, que tem aumentado. Temos trabalhado a questão do uso de preservativo aí nas unidades. Vamos implementar ações agora, né, no mês de março, que é o mês da mulher. Então, temos trabalhado nessa frente aí também. Óbitos por causas externas, né? Então, nós tivemos 5. Um óbito por acidente de trânsito, né? O slide não mostra a série histórica, mas a gente teve uma diminuição do número de óbitos por acidente de trânsito, né? Só relembrando um pouquinho, houve a criação nós tivemos uma campanha que era dentro dessa campanha nós criamos o Observatório de Trânsito. O Observatório de Trânsito é composto, né, ele está formado, composto por profissionais de diversas áreas, saúde, trânsito, polícia, que discutem as prováveis causas de acidentes de trânsito em Ilhabela. Né, em cima desses dados, né, dados da vigilância, do hospital, do SAMU, da polícia, foram tomadas algumas atitudes com relação a isso, né? Vamos botar a lombada aqui, porque está tendo muito acidente. Então, Ilhabela começou a atuar em cima de dados, não por achismo. Eu acho que é aqui, eu acho que é ali. Então, norteando o trabalho aí do pessoal do trânsito e tudo mais. Então, a gente teve uma queda do número de acidentes de trânsito. Suicídio, né? Nós tivemos 2, é um número grande, se a gente for pensar um município tão pequeno, né? Eu acho que o que chama atenção é isso aí. Ali, uma queda sem especificação, né? Não sabemos. Pode passar, por favor. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho de mortalidade infantil. Né? Nós tivemos, no terceiro quadrimestre, 2 óbitos em menores de 6 dias. Né? Lembrando que os óbitos em menores de 1 ano, eles são investigados. Existe um comitê, chama Comitê de Mortalidade Materna Infantil. Ele faz a investigação desse óbito. Para quê? Para saber, né, sentam vários profissionais de diversas áreas, médico, enfermeiro, né, o pessoal do hospital, da maternidade, do PSF, e discutem em cima de dados, em cima do prontuário, do atendimento, se aquele óbito é um óbito evitável ou não. Né, o não evitável seria uma malformação congênita, que a criança não teria chance mesmo de viver. O evitável é que a gente poderia ter melhorado a assistência. E quando tem óbito evitável, ações são implementadas com base nisso. Né? Então, tudo isso é investigado, tem relatório, e a tendência é a gente ir aprimorando cada vez mais o nosso serviço. Pode passar. Acidente de trânsito.
né? O que aparece bastante aí é o acidente de moto, seguido do acidente de bicicleta. Lembrando que se tem um acidente que não vai e o paciente não vai para o hospital, a gente acaba perdendo esse dado. Esse dado é gerado lá no hospital na hora do atendimento, né? Então, é um dado que tem subnotificação, sim, mas é o que a gente tem de mais real aí do nosso panorama em relação ao acidente de trânsito. Pode passar. Bom, minha parte é isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Obrigada, então. Segue aí, Jorge. Não sei se então da parte da Olga, ela não está aqui porque a gente está com uma agenda bem densa lá de esterilização cirúrgica. Existem alguns proprietários com grande matilha de animais que fizeram agenda. Teve um dia desse aí que parece até engraçado a gente ouvir isso do serviço público, né? Mas 2 dias da semana do mês agora de fevereiro, da primeira semana do mês de fevereiro, a gente fez cirurgias até meia-noite, 2 dias. Serviço Público de Saúde de Ilhabela para os animais, né? Então, existe um compromisso, esse é uma política que foi implementada nessa administração. Ilhabela tinha uma situação complexa com relação aos animais, a gente via na rua cavalo, boi, vaca, né? E muitos cachorros soltos por aí, gatos, e a gente hoje tem um compromisso sério com isso. Pode passar aí, mano. Então, quais são as atividades, né? A gente saiu de um centro de controle populacional de cães e gatos no ano passado para um centro de referência animal que passou a trabalhar com mais especialidades, mais ofertas de serviço. Existe um edital, que é um chamamento público, onde a gente tem veterinários qualificados, não são servidores da prefeitura, né? São prestadores de serviço, mas que atuam de forma escalada junto com os profissionais que a gente já tem lá, que são do município. Então, ali são os recolhimentos de animais que são feitos junto com as entidades de animais, a PAILHA, né, as ONGs que atuam nessa área, vermifugação, num total ali de 35, vacinação antirrábica, que ela é feita tanto volante dentro do mês de agosto, né? Eu nasci em agosto, falava que agosto é o mês do cachorro louco, né? Então, a gente tem em agosto essa vacinação, mas dentro do centro de castração, todo animal que entra lá, ele é vacinado, vermifugado, né? É feita sobre identificação eletrônica com microchip. Então a gente tem a parte também de higienização desse animal que entra lá, soroterapia, que é uma tecnologia que a gente usa aqui, não é utilizado em serviço público também a nível geral. Cirurgias, então a gente vê outro tipo de cirurgias, doações que são feitas também junto com o auxílio das ONGs, e a parte de castração, então a gente vê um total de 189 cães e 233 gatos castrados dentro do período de setembro a dezembro, terceiro quadrimestre. Pode passar. Eutanásias, existe uma lei municipal que proíbe a eutanásia não motivada. A gente só faz eutanásia no período quando, durante o processo cirúrgico, o animal entra em sofrimento, então precisa fazer a eutanásia. Nesse período, então, como a gente tem um volume muito alto de castrações, na maioria das vezes existem também cirurgias de urgência, né? Ontem, por exemplo, no Itaquanduba, não sei quem viu ali, teve um animal que foi atropelado no Itaquanduba. Então, o que acontece? A população entra em contato com a gente. Hoje o serviço tem um veículo que vai até lá, dentro do horário de funcionamento, lógico, né? Como se fosse uma ambulância de cachorro. Busca esse animal, a gente faz a cirurgia do animal, o animal se recupera, né, dentro do centro de referência, e depois ele é retornado para o mesmo lugar onde ele foi pego. Se ele é um animal de rua, ele vai retornar para a rua, que esse é um compromisso que o município tem com o Ministério Público, assinado num termo de ajustamento aí de conduta, o TAC, né? Então, das ações ali, os atendimentos a munícipes, 1.339, os bairros que foram atendidos aí em castração, e
a gente vê aqui um número grande, que são os números de animais faltosos, né? 88 faltosos nesse período. Então, ainda assim, a gente faz o atendimento gratuito, a gente faz a cirurgia gratuita, a gente faz a consulta veterinária agora gratuita, ainda assim tem gente que pega e falta, né? Tira o lugar de outro, porque não avisa, simplesmente não vai. Isso acontece aqui, como acontece também nas unidades de saúde, né? A gente tem essa dificuldade lá também. Pode passar? A gente vê que ainda tem, ó, atendimento de animais de grande porte, equino, no período. Animais silvestres, a gente agora tem uma infraestrutura dentro do centro de castração para acolher pinguins e aves marinhas. Isso aconteceu, então animais silvestres ali 8, animais marinhos 5 no período, e o envio de material para o Instituto Pasteur que a gente tem que fazer para verificar se existe raiva circulante, né, nos bairros quando há óbito característico. Sanitária. Vamos seguindo. O pessoal está no treinamento, né, junto com... uma das coisas que aconteceram que foi interessante no ano passado é que a gente tinha uma divisão entre as vigilâncias, né? Então a gente tinha uma divisão da vigilância epidemiológica, tratava de uma parte, a gente tinha a vigilância sanitária que tratava de uma parte, e no ano passado a gente conseguiu fundir isso sob uma diretoria para tentar unificar o planejamento e a execução das ações, né? Então o Edinho, nosso, né, o nome científico Ori Edson aí, ele é o diretor de vigilância em saúde do município e está acompanhando, então, não só agora as ações da vigilância sanitária, mas também a ação da vigilância epidemiológica e do controle de vetores e também da SUSEM. Eles fazem as vistorias, né? Então a nossa vigilância é uma vigilância de média complexidade que tem a responsabilidade da fiscalização de produtos e serviços, principalmente nos ambientes vinculados à alimentação, né? Fornecimento de alimentação nos hotéis, pousadas, padaria, supermercado, né? Então foram cadastrados nesse período aí do quadrimestre mais ou menos 30 imóveis ali por mês, né? As inspeções, a gente segue uma média de mais ou menos 50 inspeções mês, licenciamento também mais ou menos isso, 30, os processos administrativos, que tudo é gerado assim, porque na maioria das vezes existe um trâmite administrativo entre a vigilância, entre o departamento de receita da prefeitura, os recebimentos de denúncias de reclamações, então a gente vê uma média também ali mais ou menos de 10 a 12 por mês. Existem as ações conjuntas com o serviço veterinário, onde a vigilância sanitária atua com poder de polícia. A gente teve no ano passado, no final, acho que foi mês de novembro, uma apreensão de uma rinha, né? Tinham mais de 15 animais lá, rinha de galo de briga. A gente, pensando nisso, fala, poxa, isso parece uma coisa tão distante, né? Mas pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses a gente faz a derrubada de uma rinha dessa. A pessoa é presa em flagrante, porque a polícia ambiental atua junto com a vigilância sanitária, mas a forma mais efetiva desse poder fiscalizatório está na mão do município, né? Tanto que a polícia ambiental ela vai junto, mas quem manda prender é a prefeitura, né? Através dos seus agentes, em razão da quebra aí daquilo que é legal. As ações com o PACD, né? Porque a gente vê que existem momentos que imóveis não permitem a entrada, então a vigilância vem com o poder de polícia, pode fazer com que os agentes adentrem esse imóvel especial e aí façam então a multa, né? A gente tem multas que elas vão desde o valor de R$250 até, no ano passado, como aconteceu num estabelecimento de grande porte, que foi uma multa de R$8.000, né? Utiliza-se o Código Sanitário e também aquela lei municipal que a Simone citou lá atrás. Existem ações também com a vigilância estadual, né, com a Secretaria de Meio Ambiente e atendimento ao Ministério Público relacionado a denúncias. A vigilância, em razão das suas ações, ela gera também receita financeira. Quem estava na audiência pública de finanças viu que no ano passado o total de receita gerada por taxas e multas da vigilância foi R$117.000, né? Esse recurso, na maioria das vezes, é aplicado para aquisição de veículos e equipamentos
para a própria equipe da vigilância. Pode passar. Eles fazem também o controle da qualidade da água, um programa estadual, né, Proágua, onde eles vão, verificam, fazem análise, enviam para o Instituto Pasteur para ver se a qualidade da água, do flúor na água. Então, todo mundo que tem uma conta de água aí em casa, ao final do exercício vem um resultado do ano desse monitoramento que a Vigilância Sanitária faz e envia para o Instituto Pasteur. Se tiver curiosidade, pega a sua conta de água, que vem esses resultados do monitoramento aí do ano, né? É interessante aqui a gente dar ênfase também à questão do programa de ligações factíveis da Sabesp, né? Então, os imóveis ali foram vistoriados e notificados, a gente vê ali 53, 57, 249 em dezembro, 394 imóveis, onde a Sabesp já deixou disponível a ligação de água e, de acordo com o Código Sanitário, quando há disponibilidade da ligação, o munícipe deve fazer a ligação e, se não fizer, ele é autuado também em razão do Código Sanitário Estadual. Então, as que foram ligadas, a gente vê aí no período aí 41, 55, 133, 151. Então, dados da Sabesp do final do exercício é que a capacidade de ligação de esgoto de 2.400 imóveis no município, né, liberados nesse período para poder fazer ligação. E as realizadas, então, hoje ligados à rede coletora, a gente tem 5.535 imóveis no município de Ilhabela ligados à rede coletora da Sabesp. Sempre ao final do exercício, no último trimestre, tem aquela campanha do ambiente livre do tabaco, né, onde a vigilância estadual vem e os agentes da vigilância fazem a vistoria nos estabelecimentos noturnos para ver se tem alguém consumindo algum produto fumígero. Então, setembro a gente vê ali os imóveis que foram vistoriados, né, 61, 71, 57 e 53. Pode passar. Volta lá. Quando ela vem para cá, nós temos que buscá-los na balsa, porque o Estado não disponibiliza recurso para eles pagarem a balsa. Então, eles atravessam a pé, né? Ou então, de alguma forma, tem que se fazer vaquinha entre nós, tá? Para pagar a balsa para o pessoal do Estado fazer vistoria. Essa situação é triste, né, gente? Existe um movimento, né, regional de passada de responsabilidade, né? O Estado, a cada momento, ele tenta municipalizar as ações. Existe um assédio muito grande para que Ilhabela municipalize também as suas ações e, com isso, toda a despesa fiscalizatória e de quadro de profissionais teria que passar para o município, e a gente já viu que, além de tudo aquilo que a gente faz, a gente teria que assumir toda mais essa responsabilidade, né? Então, a gente tem lutado com relação a isso, sem nenhum tipo de repasse, só passa a responsabilidade e fala, vai com Deus, né? Então, foram detectadas aí dentro do programa Proágua anomalias, né, com cloro abaixo do nível, em outubro, em novembro na Água Branca, em dezembro no sistema Pombo, né? Isso aí acontece às vezes por causa do consumo. Quando chega o período de temporada, aumenta demais o consumo, então a Sabesp é notificada para fazer o acréscimo, né, disso daí. Então, por isso o monitoramento acontece com uma regularidade. Pode passar. Aí o hospital, passar para o Eduardo. Eduardo, como é que é o negócio do crachá? Campanha 10 minutos contra a dengue. Ele está usando o crachá dele, ele falou que 10 minutos, não tem mosquito, ninguém pica, não precisa passar repelente. Se alguém quiser, no Hospital Grande Carachá. Bom dia a todos, mais uma vez aqui presente, né? Acho que é uma
uma obrigação de quem trabalha com a coisa pública fazer essa prestação de contas, então agradeço a presença de todos aí, principalmente dos nossos colegas aí da saúde. Bom, como a gente sempre fala, né, nas prestações de conta, a gente gosta de fazer comparação, né? Então, no quadro constam os números relativos ao último quadrimestre, no caso de 2015, e eu tenho aqui também os números de 2014. Então, dá para a gente fazer algumas comparações, aí, alguns comentários a respeito, ok? Então, vamos lá. Número total de cirurgias, 422 cirurgias aí nesse período. O ano passado nós tivemos 562 cirurgias. Então, houve uma diminuição nessas cirurgias e tem uma justificativa para isso, né? Houve uma mudança no corpo clínico dos cirurgiões do hospital, uma readequação no serviço, e isso começou a ser feito no mês de agosto. Então, nesse período, ainda estava ocorrendo essa readequação dos profissionais. Então, a razão fundamental dessa redução foi essa readequação, e hoje, até essa semana, conversando com o Dr. Lavoisier a respeito, a gente verificou que o ambulatório de cirurgias e a realização de cirurgias está dentro de um padrão normal, não tem mais fila ou muita fila. Pequenas cirurgias, basicamente, as pessoas fazem o ambulatório, na semana seguinte já estão fazendo as pequenas cirurgias, então esse serviço já está normalizado. Com relação aos pacientes internados, nós tivemos esse ano, né, nesse quadrimestre, 882 pacientes no total. Então, para ter uma referência, uma noção, no mesmo período do ano passado, nós tivemos 754 pacientes internados. Então, o que a gente está verificando, aí as meninas do hospital aqui me ajudem, a nossa taxa de ocupação hospitalar aumentou muito. A gente tinha uma taxa em torno de 60%, e hoje, com certeza, a gente deve estar com uma taxa superior a 70% de ocupação hospitalar, tá? Então, a gente sempre gostava de falar, né, quando o hospital inaugurou há 14 anos atrás, alguém podia falar: nossa, que elefante branco construído em Ilhabela, pois se passaram apenas 15 anos e o hospital está ficando pequeno, por incrível que pareça. Vamos lá. Aqui para destacar, né, reforçando a questão da cirurgia geral, né, 137 cirurgias. O ano passado tivemos 150, então já fizemos o comentário, né? Em compensação, ortopedia, nós tivemos 57 cirurgias ortopédicas nesse período, e o ano passado apenas 21, então mais do que dobrou o número de cirurgias ortopédicas. Isso também em detrimento de um ajuste, de uma adequação do corpo clínico dos ortopedistas do hospital, que hoje realmente estão operando mais, estão mais ativos, então o resultado está aqui. Sim, uma readequação dos cirurgiões lá, dos médicos ortopedistas, novos profissionais que chegaram, e o reflexo é esse, né? Outro detalhe interessante também, que esse era um problema que nós tínhamos, né, uma coisa recorrente, com relação às cirurgias bucomaxilofaciais, né? Invariavelmente nos traumas, a gente passa muitos apuros aí com relação a acidentes, principalmente envolvendo motocicleta, e de vez em quando isso resulta em situações da atuação de um profissional, aí, de um cirurgião bucomaxilo. Então, nós tivemos 3 procedimentos aí nesse quadrimestre, só para ter uma referência, o ano passado foi apenas 1.
Então, às vezes, algum procedimento mais simples, a gente tinha que fazer um encaminhamento lá para Taubaté, para o hospital regional. Eu lembro de um caso até muito interessante, que uma vez um paciente subiu para fazer uma avaliação, ele subiu fumando na ambulância, aí o auxiliar de enfermagem precisou pedir para ele apagar o cigarro, porque ele foi fazer a avaliação do bucomaxilo fumando, né? Então hoje a gente já não tem esse tipo de problema, porque temos um cirurgião bucomaxilo que reside aqui na ilha e nos ajuda bastante nesse sentido. As coisas mais simples ele faz o atendimento ambulatorial, os casos mais simples ele até faz o procedimento cirúrgico aqui, e nos casos mais complexos ele faz o encaminhamento já com o indicativo do que precisa ser feito lá no Regional Taubaté. O resumo de cirurgias, né? Então, 108 de emergência, 124 eletivas e 96 pequenas cirurgias. Como eu provando o que eu acabei de falar, né? 96 pequenas cirurgias esse quadrimestre. No terceiro quadrimestre do ano retrasado, 2014, nós tivemos 72 pequenas cirurgias. Então, as pequenas cirurgias, com essa mudança no corpo clínico de cirurgiões, já trouxe reflexo nesse terceiro quadrimestre, no seu aumento. Bom, com relação à maternidade, 103 partos normais e 39 cesáreas, um total de 142 procedimentos. Gente, atenção para esse número agora. Então, esse quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2015, 142 procedimentos. Em 2014, nós tivemos 99 procedimentos. Então, tivemos aproximadamente 50 partos a mais, se comparar terceiro quadrimestre de 2014 por terceiro quadrimestre de 2015. Talvez isso possa justificar o que eu acabei de falar, que o hospital está ficando pequeno, porque a população está aumentando, né? E um detalhe interessante é que desses 103 partos normais, né, se a gente fizer uma continha para levantar o percentual, 62,13% dos partos aqui, nesse quadrimestre, são normais. Isso está perfeitamente dentro da política mundial, né, de incentivo ao parto normal. Então, a gente está muito bem nessa questão. A maternidade humanizada e que realmente incentiva a realização do parto normal, o número está aí bem claro para a gente verificar isso, né? Com relação ao nascimento, né, como sempre, nasce mais menino que menina aqui, então está verificado aí. E eu até pedi para o pessoal fazer uma verificação, né? 143 crianças, 142 partos, é porque um desses partos teve gêmeos, né? Ok? Perfeito? Então, se alguém prestou atenção, é por isso, tá? Bom, vamos lá. Com relação a esse quadro, são os dados relativos ao trabalho desenvolvido no pronto-socorro do hospital. Na primeira linha ali, 26.385 consultas médicas em 4 meses. Gente, é muita coisa, tá? Só para ter aquela referência, né? No quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2014, né? Nós tivemos 25.467, quer dizer, aproximadamente 1.000 consultas a menos do que no terceiro quadrimestre de 2015. Então, eu queria aproveitar esse número e esse dado para fazer um comentário a menos. Nós tivemos 1.000 consultas a menos, comparar 2014 com 2015. Não, 26 mil em 2015, 25 mil em 2014. 1.000 consultas a menos em 2014. Aumentou. 2015 aumentou. Então, a gente até gostaria de fazer um parênteses aí, a turma aí, o Henrique,
a turma do hospital, que se puder me ajudar, não tem relação com essa análise, mas eu acho legal a gente fazer o comentário, né? Dia 18 de janeiro foi implantado o acolhimento com classificação de risco para o atendimento dos pacientes que se dirigem para o pronto-socorro. Então isso eu acho que vai atingir diretamente nesse número, né? Isso vai trazer um reflexo bastante grande, porque nós temos verificado que o número de consultas está subindo exponencialmente. O ano passado, 2015, nós fechamos com mais de 80 mil consultas atendidas no pronto-socorro. Se a gente imaginar que Ilhabela tem 35 mil habitantes aproximadamente, né, quer dizer, cada habitante passou mais de 2 vezes no pronto-socorro o ano passado. Passou com certeza mais, porque eu não passei nenhuma, então as minhas 2 alguém pegou. Né? Aí o pessoal levantou a mão, aí um monte de gente também falou que não passou, então tem gente passando muito lá no pronto-socorro, realmente. E a classificação de risco, ela vai dar uma maior racionalidade, uma maior agilidade nesse trabalho, né? Não é invenção nossa, né? Deixar bem claro isso, né? E essa classificação, esse acolhimento com classificação de risco é um trabalho mundial, né? Inúmeros hospitais pelo mundo afora têm esse trabalho, que inclusive se chama Manchester, né? Protocolo de Manchester, que foi criado em Manchester, na Inglaterra. O próprio programa que foi implantado na Secretaria de Saúde e que nós estamos utilizando no hospital, ele já veio com essa adequação, já veio com essa página, com esse layout, para ser utilizado pela enfermeira que faz o acolhimento e a classificação de risco. São 5 cores, né, de acordo com a situação de saúde de momento do paciente, né, que começa no vermelho, que é uma situação iminente de gravidade, de morte iminente, né, de perigo de morte. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, que é a situação de menor complexidade, situação em que o paciente realmente não tem nenhum problema mais grave. O paciente, então, ele é classificado por uma enfermeira que fez curso, que fez treinamento, e aí, de acordo com essa classificação, o paciente vai ser atendido com a prioridade da cor, né? Desde o vermelho até o azul. Esclarecendo que todos os funcionários do hospital passaram por um treinamento, até o pessoal da rede também teve uma orientação, né? Todos os colaboradores da rede também tiveram uma noção de como é que funciona, e a gente tem certeza que isso vai melhorar bastante a qualidade no atendimento do pronto-socorro. Bom, só para encerrar, um detalhe interessante que a gente verificou aqui, os procedimentos todos de inalação, eletrocardiograma, raio-x, teste de glicemia, se a gente comparar esses números com o do ano passado, eles diminuíram. Interessante que aumentou o número de consultas, diminuíram os exames. É um fato interessante. O que mais? Acho que aqui não tem mais nenhuma coisa relevante, não. Só isso. Da minha parte só, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Sim, lógico, Maurício. E aí, você tem algum número para ver o que a gente transportava, deixou de transportar, então as pessoas passaram a ser atendidas aqui, em detrimento de ir para outro lugar? Olha, eu não tenho os dados com relação... Transporte, com relação ao transporte. Eu imagino assim, se a gente tinha que levar, sei lá, para São Paulo, para Taubaté, para São José, passou a fazer cirurgia aqui, fez mais consulta aqui, é porque a gente disponibilizou mais serviço. Mais ou menos, Maurício. E aí...
Mais ou menos. Não? O nosso hospital ele tem um nível de atendimento de complexidade, quer dizer, quando a situação do paciente ultrapassa esse nível que a gente pode atender, ele tem que ser realmente encaminhado para uma das nossas referências, né? Por outro lado, assim, chama a atenção a história do nascimento. Ninguém, imagino que assim, o transporte para nascer em outro lugar, nunca ouvi falar que tinha muito isso, né? Então chama a atenção talvez um aumento populacional mesmo, ou gente, né, com parente vindo fazer procedimentos. Sim, isso é fato. Tá? Nós já tivemos casos... Olha, fato é que gente de outros municípios, gestantes, parturientes de outros municípios têm vindo ter criança aqui. Isso é fato, tá? Isso é fato. Talvez até pela excelência do serviço. Esses são os dados de cima, são os nascidos vivos por residência de Ilhabela. Então, residentes aqui em Ilhabela, que nasceram aqui, foram 153. E ocorrência em Ilhabela, então é de gente que pode, aí está incluído os munícipes e os que vieram de fora para ganhar bebê aqui. Né? Aí tem uma diferença pequena, mas a gente sabe que no ano nós temos cerca de 480, 500 nascidos. Eu calculo, não sei, as meninas podem até me corrigir, que cerca de 60 bebezinhos nascem fora. A gente tem as nossas referências para gestação de risco, né? Sim. Aquelas que fazem o pré-natal particular querem fazer o parto com a médica que fez o acompanhamento. Então, esses casos a gente pode procurar em São Sebastião. Normalmente, eles estão em São Sebastião como particular, ou convênio, ou um mistão aí. Tá? O nosso, por essa, então, o fato de ir para fora ter o parto, tem tudo a ver com essa opção. Mas nós somos serviço público, né? Então nós nos mantemos dessa forma de serviço público. Quanto a essa classificação de risco do hospital, então é feita uma triagem, certo? E aí, acho que todo mundo viu, teve comentários da demora depois de quem tem a pulseirinha ou verde ou azul, né? E aí pergunta pra gente, né? Eu queria até saber para a gente poder explicar, porque a gente, muitas vezes eu recorro ao Henrique, o que está acontecendo?
porque a gente tem contato com o pessoal de rua, não sei o que, e eles perguntam se ficam criticando. Eu até gostaria que você explicasse isso. Ela quer saber com relação ao atendimento. Isso. E aí dizem que então o médico atendeu os que tinham laranja e os que tinham verde e azul ficaram lá horas e horas. Realmente, nós temos 2 clínicos, né, e um pediatra. 24 horas. A classificadora, que é a enfermeira que fez o treinamento, então, de acordo com a chegada do paciente, ele adentra e aí ela vai nas perguntas de acordo com a queixa do paciente. Isso vai gerar uma cor, né? Então, nós temos, hoje a gente não está funcionando o sistema, ele está sendo criado por ficha, né, porque o nosso sistema teve um problema, né, Henrique? Então a gente está fazendo essa classificação pela mão, tá? Mas o enfermeiro, ele tem conhecimento, ele já sabe como funciona. Então, se ele chegou em vermelho, geralmente ele chega pelo SAMU, então ele já entra direto pela emergência. Então, lá dentro ele é triado e chamado médico. Às vezes, essa demanda lá fora é por conta dessa intercorrência que já está tendo lá dentro, mesmo tendo 2 médicos para o atendimento. O laranja, ele também ele segue uma urgência, ele precisa ser atendido... no momento, né, que ele chegou, esse laranja ele tem que ser atendido. Então, geralmente, ele já vai para o corredor interno. E agora, numa última reunião, a gente está querendo colocar o amarelo também no corredor interno, né, para que esse paciente ele fique aos olhos do enfermeiro, né, e não fique no corredor externo. Então, a gente está criando... uma dinâmica para que esse amarelo também ele não se perca dos olhos do enfermeiro. Que não tem nada. Mas esse amarelo ele também pode virar um laranja. Então o enfermeiro que fica na classificação, ele não tem pernas para poder ficar monitorando esse paciente no corredor externo. Então a gente está criando uma forma que esse amarelo também ele entre para o corredor interno. O verde e o... Opa, pode falar. O verde e o azul é aquele paciente que ele tem um tempo de aguarde, né? A gente não fala em tempo para o paciente, mas a gente explica para ele que se chegar alguém com uma gravidade maior, o tempo dele de espera vai ser também um pouquinho mais, né? O azul a gente orienta, né? A gente tem essa orientação. Ele pode aguardar o atendimento, mas ele tem a oportunidade de ir para a UBS e ser classificado pela enfermagem, né? Às vezes é um paciente que foi lá achando que ele passando pelo pronto-socorro, ele vai ter os exames realizados com mais rapidez. Então a gente está procurando desmistificar isso, né, e mostrar para eles que pronto-socorro, como diz a palavra, né, é pronto-socorro, vai cuidar o que é urgência ou emergência, né. Eu acho que a gente está tendo um bom resultado. Ana, as pessoas têm razão de ter essa dúvida, e isso está previsto no sistema. Nós tivemos um problema no sistema agora em fevereiro por causa do ano bissexto. E estamos com deu nó, assim. Eu não entendo essas coisas, para mim é mágico, né? Que um sistema fique maluco por causa de um ano bissexto, mas ficou. Porque, para completar a classificação de risco, o que nós precisamos é o painel, já adquirido inclusive, ligado ao sistema, que vai dar o quê? Tem 2 vermelhos, 3 amarelos, 3 verdes, 15 azuis, que fica na espera. Ou seja, o paciente está com uma pulseirinha, ele olha lá e vê. E tem 35 na minha frente, mas ele sabe que tem casos mais graves sendo atendidos lá dentro. É justamente para não ter essa dúvida.
Ou nós aqui fora não chamaram ninguém faz 1 hora. E deve ter 30 lá dentro, né? Então esse painel é fundamental para isso. É um dos pontos críticos mesmo. E como você conversa com muitas pessoas, tal também, para deixar muito claro, a ideia da classificação de risco é diminuir o risco para o paciente, né? Nem sempre o que entra gritando é o que está mais grave. E é isso que a gente, não é mesmo? De repente estão quietinho lá, quando vai ver ele infarta, né? No corredor. Agora não. Agora nós temos toda essa classificação, tá, Ana? Mas é isso, está previsto sim a correção desse mal-estar que tem. Então vai ter isso sim. Aí as pessoas vão poder monitorar. Será que eu espero? Será que eu não espero? Até para isso, né? E ninguém sai, a não ser que queira, sem atendimento médico. Isso é mundial. Inclusive, existe portaria do Ministério da Saúde que regula e obriga as instituições públicas hospitalares a implantar essa classificação. Um detalhe interessante, eu vou chutar, vamos ver se vocês concordam comigo. Hoje, aproximadamente 70% dos casos triados, 70%, é classificado como verde. Tá? Então, os azuis são muito poucos. Eu acho que o pessoal está começando a ter consciência de que caspa no joelho não precisa ir no hospital, né? Então, 70% mais ou menos dos atendimentos hoje são classificados como verde. E a tônica é essa: quem chega com uma questão real de urgência, emergência, não vai esperar, vai ser atendido o mais rapidamente possível. Vermelho, na hora. Laranja, o mais rapidamente possível, bem como amarelo. O verde, como é uma situação mais tranquila, que não envolve urgência e emergência, vai eventualmente ter que esperar. E o mais interessante é que, assim, eu pego todas as fichas do atendimento de 24 horas. E a gente tem feito uma estatística por cor, para a gente poder avaliar um pouco esse trabalho também. E o que eu observo é que, assim, quando a gente pega um atendimento no dia de 260, 240 pacientes no dia, a gente chega a pegar 3 fichas laranja, 4 fichas laranja. Então, a gente observa, e os azuis têm diminuído de um tempo para cá, nos últimos dias. O verde realmente é o forte do atendimento. E no segundo dia que a gente fez o teste, que foi o que deu muito rebu, né, muitos comentários, que até por sinal achei legal que quem fez a crítica teve o cuidado de colocar as cores, e lá nas cores estava explicando, ele achou que estava fazendo uma crítica e ao mesmo tempo ele estava contribuindo, divulgando isso, né? Então eu acho que talvez ele não se atenou a isso. A gente já pegou no segundo dia um paciente quietinho, evitou que um infarto estivesse acontecendo, e hoje ele está com a família bem tranquilo. Então, aquilo que a Cristina falou, aquilo que faz muito barulho, auê, não é o que está grave, é aquele que pode ir para casa. E o mais importante, ninguém deixa de ser atendido. Então, o azul é aquele que, embora tenha ido para o pronto-socorro, ele vai ser atendido, mas dentro da necessidade. Ninguém dispensa. Então, ele é orientado para isso. Então, eu acho muito legal, principalmente a gente que está na linha de frente, a gente que pega o pós-atendimento, que avalia dados, a gente que confere tudo isso, dá para ver que hoje talvez a gente tenha um volume grande, mas lá na frente a gente já pode, com esse trabalho, fazer uma redução do atendimento do pronto-socorro. Isso talvez não seja tão cedo, mas lá na frente vai ter um reflexo. Que, na verdade, nós somos, de uma maneira geral, não estou falando em Ilhabela, mas nós, seres humanos, fomos criados num sistema hospitalocêntrico. E isso precisa ser revertido e é trabalho de formiguinha. Nós não focamos, precisamos pensar no preventivo.
né, de uma maneira geral, não estou falando Ilhabela. Então é isso que a gente precisa reverter. Ah, estou com dor de cabeça, vou no pronto-socorro. É cultural. Eu acho que o peso maior é a história cultural. Buscava, você sabe muito bem disso, né? Buscava, e a gente tentava eu trabalhava na assistência social, a gente tentava fazer isso, né? Não conseguia. Quer dizer, hoje a gente está vendo, já pensou essa população imensa agora, toda hora, né? Chamasse a ambulância para levar porque está com dor de cabeça, né? A gente viu isso. O sistema ele fica sobrecarregado por todos esses aspectos aí, né? E aí não existe sistema que suporte um aumento de demanda como esse. Até para ilustrar com relação, isso é polêmico, né, gente? O que eu vou falar é polêmico, mas acho que é para ficar bem claro o que é a filosofia da classificação. A questão do idoso, né? O idoso, quando vai na fila do banco, ele tem uma prioridade, ok? Ou em qualquer outro local. Na classificação, isso não é observado. Se o idoso é triado e ele está com um problema grave, invariavelmente isso acontece, ele, lógico, que vai ser classificado como laranja, como vermelho, como amarelo. Mas se o idoso vai lá, o idoso que corre maratona, né, e que vai trocar uma receita no hospital porque não procura a rede, ele vai receber uma pulseira azul ou uma pulseira verde. Tá? Dentro da classificação. Sim, ele já começa com verde, né? Começa com verde, ele não vai receber nunca azul, ele já começa com verde. Mas então o idoso que corre maratona, né, que está melhor do que todos nós, e que vai lá trocar uma receita de alguma coisa, ele vai receber a pulseirinha verde, ele não vai ter prioridade por ser idoso. Não entendo muito, mas já está contabilizado aí nesse atendimento, na história da classificação, os pacientes que mentem os sintomas para poder receber mudar de cor? Porque isso provavelmente vai acontecer, né? Isso é fato. Nós já tivemos uma situação. Você quer contar ou quer que eu conte? Nós tivemos uma situação, justamente isso, para ilustrar exatamente o que você falou. E foi uma paciente de fora, não era de Ilhabela. Ela ganhou uma pulseirinha verde, isso foi no auge da temporada, foi logo depois que começou a classificação, no final de janeiro, e ela simulou um desmaio. Ela ganhou uma pulseirinha verde, e ela estava lá no corredor externo do pronto-socorro e ela simulou um desmaio. É exatamente o que a Neide falou, né? As pessoas são monitoradas. Quem tem pulseirinha amarela e laranja tem que ser continuamente monitoradas. As pulseiras verdes, a priori, essa visualização, esse monitoramento não precisa ser, e isso está dentro da estrutura do conceito da classificação. Então, verde está bem, tem os sinais vitais normais, então pode perfeitamente esperar. E essa pessoa simulou um desmaio, caiu dura lá no corredor, e aí já foi aquele corre-corre, aquele pandemônio, todo mundo gritando e tal. Aí uma enfermeira foi fazer a verificação, paciente deitada no chão, só assim, abrindo e fechando o olho, assim, ó, só de olho para ver o que. Então, quer dizer, o profissional ele tem capacidade para verificar isso, né? Quer dizer, está com os sinais vitais normais, tem a tabela de dor, né? Faz a verificação daquela tabela de dor, tem os sinais vitais normais, é feito todo um diagnóstico, uma anamnese com relação à situação do paciente. Então, fica difícil, mas é uma situação que pode acontecer. Porque dor é uma coisa subjetiva, né? Você tem que levar em consideração o que o paciente está falando, né? Qual é a sua dor? 10? Bom, você não vai poder falar que não é. Já aconteceu, isso acontece com criança, principalmente, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. A criança ganha uma pulseira verde, e criança é uma coisa meio que instável realmente, né? Aí a criança, pum, vomita, começa a vomitar no corredor do pronto-socorro. Imediatamente
nada impede dela ser reclassificada, ser colocada para dentro com pulseira amarela ou com a pulseira laranja, tá? Tá muito claro lá como é que a coisa funciona, tá? Gente, mais alguma coisa? Se alguém quiser saber mais detalhes, né, até literatura, verificar como é que o sistema faz, auxilia a classificadora a fazer esse trabalho, a gente está à disposição no hospital lá. Quem que tiver curiosidade de verificar, a gente mostra lá com o maior prazer, tá? Obrigado, gente. Bom dia. Fátima? Bom dia. Nem preciso, né? Dá para ouvir? Dá? Tá, obrigada. Ah, obrigada. Então vamos lá. Pode passar. Bom, o quadro aí mostra número de consultas, 16.090. Bom, acho que todo mundo é da rede, então acho que poucas pessoas sabem, mas a gente já está com as equipes, né? A gente está com 3 equipes na Água Branca, que é do Perequê, e no Costa Sul já efetivou mais uma equipe também. Por enquanto, a gente está na estrutura antiga, no prédio do Costa Sul antigo, mas a gente vai passar para o Bexiga, que está na área da construção nova, e a Água Branca para a área do Perequê. Então, vem uma equipe do Perequê e as 2 equipes do Costa Sul vêm para a área do Bexiga, tá? Nessa época aqui, estava iniciando Costa Sul, tá? Atendimento individual do enfermeiro. Gente, são muitos dados. Eu vou falar alguns dados que são mais relevantes, tá? Que eu não vou ficar lendo o quadro, não. Tá? Vamos falar do item 5, do cito cérvico-vaginal. No mês de outubro, nós tivemos o outubro rosa, né? Foi feito as coletas de Papa Nicolau, e nesse quadrimestre esse mês deu 847, tá? E lá embaixo tem a prevenção total, tá vendo? O item 8, que deu o total de 1.824. Esse atendimento aqui que tem DST, diabetes, hipertensão, hanseníase, tuberculose, são atendimentos que a gente faz individuais nas unidades. Os grupos estão aqui embaixo, grupos educativos, tá? Visitas domiciliares dos ACS, que também alguns ACS, aqui a gente está falando de 2015, né? O tablet nós entregamos agora, né, Henrique? A equipe do Centro de Saúde e Água Branca, os ACS já receberam um tablet, que é junto com o programa nosso de informatização. Então, a facilidade agora que eles vão ter para trabalhar e fazer as informatizações vão ser em tempo real. Nós vamos conseguir tirar foto dos pacientes, desde com a autorização dele. Então, na hora que a Ana for lá no hospital, que ele for colocar o nome da Ana, vai aparecer a fotinha da Ana. A hora que ele escrever o que você for atendida no hospital, dentro da sua classificação, quando o médico da rede, que você for na rede, ele vai conseguir ver o que aconteceu lá, ele vai dar continuidade na rede. Aí aparece a fotinha da Ana lá. Então, o cadastro do paciente é muito importante na atenção básica. Quando ele muda de lugar, o ACS, a visita. E assim, uma das coisas que a gente tem, porque a gente trabalha, tá fora, o meu ACS também vai em casa, eu não estou. Então, a gente tem uma certa dificuldade para regularizar. Eu cobro isso dos ACS, mas a gente também tem algumas dificuldades que a gente precisa acertar, sei lá, montar
esquema ou fora da hora, algumas coisas, só que assim, como o vínculo empregatício, a gente tem que tomar cuidado também com a lei, senão a gente também pode incorrer. Então, algumas formas talvez de visitar no trabalho, eu não sei. A gente vai ter que bolar alguma coisa na hora que todo mundo tiver com tablet para acertar o cadastro do paciente. E a gente tem muito, a gente está falando de número de pessoas, mas a gente recebe gente na ilha, né? Todo dia tem gente nova e que fala que está morando. E a gente tem que cadastrar, a gente não pode negar atendimento, senão a gente incorre em negligência. Então, quando a pessoa chega na unidade de saúde ou no hospital, quando é turista, você lança o endereço dele da residência no hospital, você consegue lançar dele da cidade, né, Neide? Lá. Na unidade a gente lança, não consegue ainda, a gente lança como na unidade, mas você não deixa de atender. Só que ele entra tudo como atendimento nosso. Ainda a gente não consegue reclassificar ele como turista ou como habitante. Só que a nossa população, todo dia chega gente nova, o acesso chega na casa. Não, mas a senhora não morava aqui. Não, mas eu estou morando agora. Por exemplo, eu acabei de receber um relatório ontem de uma gestante que chegou, está vindo fazer o pré-natal, inverso do que a gente comentou. Acabou de chegar, é daqui, mas foi morar fora, está trabalhando, ela está vindo porque ela quer fazer o pré-natal aqui. Também existe o inverso, tem gente que sai, mas tem gente que vem. E a nossa população não é a do BGE, é maior. Vem. Tanto é que a nossa classificação, como você disse, no próprio Tribunal de Contas nós temos A. A gente, ali na hora com o Henrique, eu ia falar, mas eu não quis cortar, tem o PEMAC também, que a gente recebe incentivo. A nossa classificação do Litoral Norte, na atenção básica, é a melhor do Litoral Norte. Nós temos muito a fazer, mas ainda a gente está fazendo bem. Tem muita coisa. Quer dizer, sempre vai ter, porque sempre tem programas novos, sempre tem tarefas novas. Você está acabando de fazer uma campanha de vacina, você está entrando com H1N1, você está entrando dengue aqui, você está entrando Zika aqui. Então, saúde é isso. Você dorme pensando o que você vai fazer amanhã, porque você está com uma programação, de repente você tem que inverter tudo que você programou para fazer, você tem que mudar. Então, tem isso também. Pode passar, fazendo favor? Eu gostaria de chamar a Alessandra aqui, porque muitas pessoas ainda não sabem que a gente está com o NASF e a Academia da Saúde. A Alessandra estava de licença maternidade, aí, a maioria conhece, né? Mas assim, o NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são profissionais, multiprofissionais. Eu queria lembrar um pouquinho as pessoas que estão aqui, embora todos profissionais, mas a equipe mínima do PSF é o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o técnico e o agente comunitário. Ilhabela, por isso que a gente está bem, muito bem. A Ilhabela tem pediatra na rede, que tem gente que chega assim, eu quero marcar consulta com o pediatra. Não, não é com o pediatra. É o PSF, encaminha de acordo. Puericultura, nós fazemos o pré-natal, uma consulta do enfermeiro, uma consulta com o médico, e tem o pediatra também. Então, é assim que funciona. Mas o obstetra, que faz as gestações de alto risco e a partir de 34 semanas. Isso veio somar o NASF, que é a Alessandra que coordena, junto com a academia, e vai passar, eu vou deixar que ela passe para vocês quem são esses profissionais que dão apoio para a equipe. Então, paciente que reclama quem taca pedra, eu digo que ninguém taca pedra em cachorro morto, né? Nem árvore que não dá fruto. Então, a gente tem uma estrutura muito legal e cada vez a gente procura trabalhar mais. E produzir é difícil, saúde, se fosse fácil, acho que não existiria, porque nada é fácil na vida da gente. Então, eu vou passar para a Alessandra para ela passar um pouquinho. Bom dia. Como a Fátima falou, saúde é uma coisa que a gente todo dia tem que criar estratégia nova, né? E o NASF e a Academia da Saúde são estratégias do Ministério da Saúde para que a gente cada vez mais vincule o paciente à
atenção básica, né? Para que a gente cada vez mais tenha o controle do atendimento e ofereça serviços a esse paciente. Então, o NASF é Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A gente trabalha com alguns especialistas. Nós temos educador físico, fisioterapeutas, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, estou esquecendo de alguém, e psicólogo, né? Então, a equipe é grande. Por quê? Para que a gente diminua o atendimento ambulatorial, para que a gente realmente tire essa cultura de que a gente tem que ser atendido em ambulatório. O NASF, ele atende prioritariamente grupos. Então, nós atendemos nos grupos já existentes na unidade, hiperdia, colesterol, e nós criamos grupos novos. Então, o fisioterapeuta tem grupo de dor, tem grupo de coluna, o psicólogo. Nós fazemos um trabalho muito bacana, que eu acho que talvez é pouco divulgado, com a psicóloga e a terapeuta ocupacional, com os adolescentes nas escolas. Então, nós temos a Liga da Prevenção. O ano passado nós fomos premiados pelo trabalho que a gente faz com os adolescentes, né, no Maria Gema. Então, basicamente, o objetivo do NASF é sempre vincular esse paciente à unidade de saúde. A gente trabalha com reabilitação. Então, eu preciso de uma fisioterapia, não é atendimento, não é pós-cirúrgico, não é um tratamento agudo, a gente vai para o NASF, né? E aí a gente trabalha em grupo lá. É sempre feito com referência e contra-referência. Então, o médico manda para nós, a gente fez o atendimento, a gente devolve esse paciente à unidade básica de saúde, né? É cíclico. E a Academia da Saúde também. Na academia, nós trabalhamos com prevenção. O NASF reabilita e a academia previne. Nós temos 2 educadores físicos lá. O prédio da academia, ele é localizado na Unidade Básica de Saúde da Água Branca. É só uma questão territorial, né, para ficar mais centralizado. Mas ela é aberta para todas as unidades. Então, todo munícipe, independente de qual a sua área, pode utilizar os serviços da academia, né? O que o Ministério também preconiza é que esse munícipe ele esteja vinculado à unidade básica. Então, se eu chegar lá com o atestado do meu médico particular, dizendo que eu estou apto a fazer atividade física, eu não posso trabalhar, não posso atender esse paciente, porque ele tem que estar vinculado à rede. Então, é o médico da rede que vai me passar o histórico do paciente. Ele não tem nenhum histórico de lesão. Olha, é um paciente que tem um risco para um colesterol alto, um paciente que tem risco para obesidade. A gente tem grupos de criança, né? A gente tem muita criança obesa aqui na ilha. Então, a gente trabalha com esse potencial de risco, mas vinculado à unidade básica de saúde. Ok? Obrigada. E o NASF também funciona assim, né, Lê? Ele, de acordo com a necessidade da equipe. Por exemplo, eu tenho uma localidade de uma equipe que tem um número maior de idosos. Então, o profissional que necessita lá da equipe multiprofissional dos físio, do educador físico, o que necessitar, ele é remanejado lá para trabalhar com aquela equipe. Foi criado o grupo de gestante dentro do NASF, e tanto a equipe da Academia da Saúde como a equipe do NASF trabalham junto com o PSF. Então, assim, são equipes de apoio, são multiprofissionais, para atender uma população. Então, quando ela disse que o paciente foi no particular que veio, ele tem que estar vinculado à rede do SUS. Não é só ir lá e trocar o pedido do particular para o SUS. Ele tem que ser paciente meu, rede, que eu digo meu, da rede, da unidade de saúde. Ou ele tem que participar. Então, ele tem que ser um paciente SUS, porque, assim, ele tem que ser vinculado à unidade dele, ou do Sul, ou da Barra, de qualquer um. Eu só vou fazer uma observação que eu esqueci. Além do atendimento em grupo, o NASF também faz visita domiciliar, né? Então, a gente tem uma grande população de hipertensos e uma grande população de acamados por sequela de AVC. Então, nós temos a fonoaudióloga, né? Eu esqueci da fono. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. O paciente ele tem alta do hospital, quando solicita visita domiciliar, é o NASF que vai. E uma das dificuldades que nós temos é realmente trazer a família para ser responsável pelo cuidado. Porque o NASF vai, né? A demanda é muito grande, a equipe é pequena, a gente agenda a visita, a gente vai, a gente faz todo o atendimento do paciente e orientação do familiar. E aí a nossa visita vai se estender, porque a gente tem outros pacientes. Então, a família tem que dar
a assistência contínua ao paciente, mas a gente também faz visita domiciliar. Tá? Obrigada. Bom, gente, a gente já está chegando a 2 horas de audiência, a gente vai dar uma corridinha aqui, né? Saúde bucal, então, a gente tem o índice de dentes cariados, perdidos, obturados, é um índice internacional. O nosso ele está em parâmetros comparados com países desenvolvidos, né? Porque a gente tem um atendimento muito legal com relação a isso. A gente vê que da população escolar de 0 a 14 anos, a gente tem 96% inscrito nos programas de escovação coletiva. Então, num total aí de 14 mil consultas, 29 mil procedimentos clínicos realizados no quadrimestre. Então, saúde bucal de Ilhabela vai bem, a gente faz a questão da prevenção e da promoção à saúde, faz esse atendimento de urgência também e, em alguns momentos, esse suporte que o Rosmaninho falou no hospital. Pode passar? Grupo de incentivo ao aleitamento, né? A Cida já fez uma fala inicial sobre isso. Aqui estão todas as atividades dos grupos, os atendimentos às mamães, as coletas, o atendimento domiciliar, o atendimento que é feito da pega, né? Do banco de leite, número de frasquinhos ali coletados 118, crianças atendidas dentro desse período 142 e também junto aqui com essa equipe tem o atendimento da triagem auditiva, então 136 dentro desse período que é o chamado teste da orelhinha, né? Feito também no hospital. Pode passar. SUSEM, controle do borrachudo, hoje o nível de incômodo não pôde estar aqui, o Jair, nosso amigo, né? Então, basicamente o trabalho da promoção está entre a manutenção das trilhas, a distribuição do larvicida, que é algo que a gente já sabe, né? Então, dentro do período aí, ali está em ml, né? Total, então 715.429. Manutenção das trilhas ali está em quilômetros, então são 11 quilômetros e 700 das trilhas que foram dadas manutenção, porque o pessoal faz isso no meio do mato, né? Sobe um azimuth bem alto, anda mais ou menos por dia de 7 a 14 quilômetros por dia. Pode passar. Do CAPS, a gente o Jaime está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode seguir. A gente faz um atendimento ambulatorial com equipe multiprofissional de terapeuta ocupacional, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e os psiquiatras, né? A grande parte hoje do atendimento do CAPS está vinculado ao atendimento de álcool e drogas, que é um problema sério a nível de Brasil, e aí então tem a produção desses profissionais, produção individual e dos atendimentos em grupo para os pacientes que fazem uso do serviço com maior regularidade. Pode seguir, Gerson? Pode ir. Vai lá. Então está dividido aí o atendimento por mês, né? Outubro, novembro, dezembro. Tá, ok? Serviço de referência. A gente, como eu falei, média e alta complexidade são sempre fora do município, então a gente transportou 2.564 pacientes, 1.226 acompanhantes, num total de 874 viagens, né? Hoje, com o nosso sistema informatizado, todas essas viagens estão registradas no sistema, vinculadas ao prontuário do paciente, para a gente poder saber, em qualquer momento, o paciente tiver algum questionamento, né, sobre o atendimento, se foi atendido, se não foi, a gente tem esse dado registrado de quem foi o motorista que fez aquela viagem com ele, em qual carro que ele foi, qual data, qual destino, né? Isso está bem completinho. Pode passar, Jefferson. Núcleo de Educação em Saúde, pode seguir. Então são as atividades. O Núcleo de Educação atua em conjunto com o programa Agentes Comunitários de Saúde, com os agentes de endemia, basicamente na questão da atenção básica, na qualificação dos profissionais. Então está aí todas as agendas, né, de reuniões que eles participaram. Então é um grupo de apoio matricial que serve toda a Secretaria de Saúde. Pode seguir. Conselho Municipal de Saúde, então, a produção da Secretaria Executiva. Foram 4 reuniões no período, 6 resoluções. Tem uma comissão que é uma comissão permanente, que é da análise das prestações de contas, mensalmente se reúne, analisa os documentos.
Então foram 58 documentos emitidos dentro desse período, entre ofícios, né, relações, publicações. A audiência pública então foi realizada e os cadernos da saúde, que são as divisões aí de tudo que se faz mensalmente. Então a gente finaliza aqui a audiência, agradece a presença de todos. A gente vai fazer agora a entrega, né? O Tutu vai chamar o funcionário da Câmara e aqui a gente cumpre a nossa obrigação constitucional da prestação de contas em audiência pública na Câmara Municipal. Tá certo, gente? Então a gente encerra. Obrigado, vai só fazer a formalidade da entrega, mas a gente está encerrado.